E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa é a nossa aula 79 de matemática. Eu sou o professor Idalberto. E antes da gente começar, eu tenho uns recadinhos para você. Dá uma olhadinha. Lembre-se de fazer as atividades no Google Classroom, inclusive a atividade obrigatória desta aula, para validar a tua presença no dia de hoje, tá? Não se esqueça também do seguinte: se você não tem acesso à plataforma do Google Classroom, você faz essas atividades bem direitinho no seu caderno e de tempos em tempos você leva lá na escola, de acordo com o dia certo que a escola abre, para entregar a atividade lá e fazer a verificação, tá bom? Uma coisa importante também é o seguinte: na aula de hoje nós vamos começar um assunto que tem bastante detalhes, bastante informação, que seria importante uma anotação. Então, assim, nós vamos fazer algumas paradas, eu vou dar um tempinho para você anotar algumas coisas, mas você já aproveita o momento em que o slide está aparecendo, já para começar a anotar, para começar a organizar o seu caderno e aproveitar melhor esse tempo de cópia que eu vou te dar, tá bom? Esse tempo de anotação. Você pode escrever tudo que está no slide, vai do seu gosto, ou anotar as palavras-chave, aquilo que é mais essencial, aquilo que você não lembra. Talvez seja um assunto bem tranquilo para você, você não precisa dessa anotação, mas faça aí bem caprichado no seu caderno, porque nós vamos precisar. Talvez você precise de uma régua também, vai ser útil você ter uma régua, né? Principalmente se o teu caderno de matemática não for quadriculado, tá? Então uma régua vai ajudar bastante. Então prepare esse material todo aí para a gente poder começar a aula de hoje, tá bom? Na aula anterior, nós vimos o seguinte: nós resolvemos algumas equações do primeiro grau com duas incógnitas, sempre daquele jeito. Eu te dou uma equação do primeiro grau com duas incógnitas e te dou uma informação a respeito de uma incógnita, um valor para uma das incógnitas. Dado o valor de uma delas, eu acho o valor da outra, certo? Então foi assim que nós resolvemos. Lembre também que quando essa informação não é dada, existem várias possibilidades de resposta para uma mesma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então nós vamos ver isso hoje também, tá bom? Então agora é aquele momento já com informação importante para você ter no seu caderno, tá? Então preste atenção. Nós vamos, antes de começar, falar de plano cartesiano. Na nossa aula de hoje nós vamos representar essas equações do primeiro grau com duas incógnitas no gráfico, no plano cartesiano. Então, para a gente poder começar, vamos recordar a ideia de plano cartesiano. Provavelmente você já estudou lá em geografia, coordenadas geográficas, latitude, longitude, e esses números eles servem para quê? Para te localizar no espaço, para te localizar em qualquer lugar da Terra, né? Além disso, se você sabe jogar xadrez, ou se você já jogou batalha naval, por exemplo, esses tabuleiros eles apresentam marcações de letras e números para localizar as casinhas, para localizar as posições no jogo, certo? E na matemática não é diferente. Quando a gente fala de plano cartesiano, nós estamos falando de um plano, de uma superfície reta infinita, em que você consegue localizar os pontos a partir de coordenadas, certo? Então agora, vamos ver ali o que eu tenho de informação. Aí eu vou fazer uma pausa para você fazer essa anotação. Dá uma olhada comigo. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas definido por dois eixos perpendiculares. Lembra o que é perpendicular? Forma 90 graus entre as duas retas, tá? Esses eixos perpendiculares abrigam as retas numéricas reais, ou seja, eu coloco nessas retas os números reais, de 0 a infinito, certo? E essas duas retas se cruzam, já que elas são perpendiculares, elas se cruzam num ponto de origem num ponto chamado origem, e esse ponto é o ponto 0, 0. Então as duas retas se cruzam no ponto 0 das duas retas numéricas. Então agora, anote essa informação no seu caderno e eu já volto com a continuidade da matéria.
Então, pessoal, deu tempo de anotar aí a matéria direitinho? Então, olha aqui no quadro comigo. Eu representei aqui o plano cartesiano. O plano, no caso, é a superfície do quadro inteiro. É claro que o quadro ele é limitado, ele tem começo e ele tem final, certo? Mas o plano, quando a gente fala em plano matematicamente, o plano ele é uma superfície reta, na direção ali onde está o quadro, só que infinita. Em todas as direções ele vai continuando, certo? Embora a gente só consiga representar um pedaço dele, o plano, mentalmente falando, matematicamente falando, ele é infinito, certo? As retas perpendiculares são os eixos, certo? Retas perpendiculares formam 90 graus. O eixo horizontal é o eixo X, ou eixo das abscissas. O eixo vertical é o eixo Y, ou eixo das ordenadas, certo? E cada ponto que eu quiser localizar nesse plano, eu vou usar a localização no eixo horizontal e a localização no eixo vertical. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, ó, esse ponto ele tem uma localização, um endereço no eixo X, uma abscissa, e ele tem uma localização no eixo Y, uma ordenada. E para a gente escrever essa localização, a gente usa uma informação que a gente chama de par ordenado. O que é um par ordenado? São dois números, eles aparecem em uma ordem determinada. Que ordem é essa? Primeiro o valor no eixo X, depois o valor no eixo Y. Então esse é o ponto 2, 1. Por que é par ordenado? Porque se eu pegar, por exemplo, o ponto 1, 2, eu já não estou mais aqui. Com o ponto 1, 2, eu estou bem aqui, ó. 1 no eixo X e 2 no eixo Y. Você está vendo a diferença? Se esses valores aqui eles fossem iguais, eles representassem a mesma coisa, eu teria que estar no mesmo ponto. Só que quando eu faço cada um deles no plano cartesiano, eu tenho pontos diferentes. Por isso que eu chamo de par ordenado, porque a ordem importa e se eu trocar a ordem, eu tenho um produto diferente. Certo? Esses eixos cartesianos, eles cortam o plano em 4 regiões, que eu chamo de quadrantes. E eu começo a contar os quadrantes aqui, ó, onde todo mundo é positivo. Primeiro quadrante, em sentido anti-horário. Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Você vai perceber o seguinte: no primeiro quadrante, o ponto ele tem coordenadas positivas. Eu já vou anotar ali para você não esquecer. No segundo quadrante, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. No terceiro quadrante, as duas coordenadas são negativas. E no quarto quadrante, o que eu tenho? Eu tenho a abscissa positiva e a ordenada negativa. Tá? Importante, aqui é o ponto 0, 0, certo? Ali é a origem, o 0, 0. 0 para x e 0 para y. Se eu tiver um ponto que está em cima do eixo, esse ponto a gente chama de ponto de fronteira. Não precisa guardar esse nome, não é importante, mas você precisa saber o seguinte: o que eu tenho desse ponto de fronteira? Ele não pertence nem para o x, nem para um quadrante, nem para outro. Ele está em cima do eixo. Tá bom? Se ele estiver em cima do eixo x, a minha coordenada y vai ser 0. Se ele estiver em cima do eixo y, a minha coordenada x vai ser 0. Certo? Bastante informação, né? O plano cartesiano tem esses detalhes. É bem simples, porque o que a gente faz com ele? A gente só tem que localizar os pontos bem certinho, certo? Mas a gente precisa conhecer essas informações para não confundir, certo? Tem gente que escreve na ordem errada, tipo, começa um no começo da margem e vai achando 5 ali no meio do eixo, aí faz errado. Ou não faz as medidas ali, as medidas iguais, as unidades iguais, tipo, 1 quadradinho para um, 2 quadradinhos para outro. Não, é 1 quadradinho para cada número, certo? O número ele tem que ficar embaixo da graduação desses risquinhos que a gente faz em cima do eixo. Todos esses detalhezinhos você precisa cuidar para quê? Para não fazer errado os exercícios. Então dá uma olhadinha comigo lá. O eixo horizontal é chamado eixo X ou eixo das abscissas. Tá anotando? Anote porque é importante. O eixo vertical é chamado de eixo Y ou eixo das ordenadas. Certo? Cada ponto do plano cartesiano é localizado a partir de um par ordenado, x e y. Sempre segue essa ordem, tá? Ou seja, o primeiro valor é a localização no eixo x e o segundo valor no eixo y, tá bom? Então agora, conclua a sua anotação e eu já volto para a gente continuar.
Terminou a sua anotação? Vamos continuando então. Os eixos perpendiculares definem 4 regiões chamadas quadrantes, já falamos disso. No primeiro quadrante, os valores de x e y são positivos. No segundo quadrante, x é negativo e y é positivo. No terceiro quadrante, os valores de x e y são negativos. E no quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. Mais importante do que anotar essa informação, que eu vou te dar um tempinho agora, é você perceber essa informação no desenho do plano cartesiano. Isso é fundamental. Você anotar, sim, mas você olhar no plano e perceber essas informações nele, tá bom? Então, anote isso porque é importante. Vamos continuando então. Os pontos sobre os eixos são pontos de fronteira, ou seja, não pertencem a um quadrante específico. Neste caso, se o ponto está sobre o eixo x, a coordenada y é igual a 0. Se o ponto está sobre o eixo y, a coordenada x é igual a 0. Anote porque é importante. E eu já volto.
E aí, pessoal, terminaram as suas anotaçõezinhas direitinho? Vamos continuando. Agora eu tenho um quiz para você. Agora a gente vai pegar toda essa informação desde o começo da aula e usar no quiz, tá? Eu tenho um plano cartesiano aqui, você não precisa se desesperar em desenhar ele, copiar os pontos certinho, tá? Você só escreve aí as letrinhas, os pontinhos A até a letra G, até a letra H, escreve os pontos aí e coloca as coordenadas do lado, dentro do parênteses, bem certinho. Primeiro a coordenada do eixo X, depois a coordenada no eixo Y, tá? Bem certinho. Te dou um tempinho e já volto com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Vamos conferir os pontinhos? Eu vou fazer com você uma vez, falando as respostas, e depois a gente confere os pontos certinho para ver se nós acertamos, para você conferir se você se perdeu. A gente faz essa conferência daí. Dá uma olhada. O ponto A. Qual que é o endereço dele no eixo X? No eixo X, ele se encontra no menos 3. E no eixo Y? No 2. Então, a coordenada desse ponto é o quê? Menos 3 e 2. Abre parênteses, menos 3, vírgula, 2, fecha parênteses. Tá bom? E o ponto B? O ponto B está aqui, no primeiro quadrante, certo? Onde que ele está no eixo X? Ele está aparecendo aqui no 4, ó. E no eixo Y ele está onde? No 1. Então, a coordenada dele vai ser o quê? 4 e 1. Certo? Aí o ponto C está onde? Ele está no quarto quadrante, na posição 2 para x e menos 2 para y. Tudo bem? E o ponto D? O ponto dele está aqui no terceiro quadrante, na posição menos 5 para x e menos 1 para y. Certo? Ponto E é um ponto de fronteira, ele é um ponto no eixo x entre o quadrante 2 e quadrante 3. Certo? Então, se ele está em cima do eixo x, o x é menos 2 e o y vai ser 0. Tranquilo? Ponto F também é um ponto em cima dos eixos, certo? No caso, ele está no eixo y agora, que é o eixo vertical. Então, eu tenho 0 para x, primeira coordenada é 0, e a segunda coordenada agora que é o 2. Então, fica 0, 2. Aqui é 0, 2, aqui é menos 2 e 0, na letra E, tá? Ponto G. O ponto G também está em cima do eixo, está aqui, em cima do eixo x, entre o primeiro quadrante e o quarto quadrante. 5 para x e quanto para y? 0. 5 e 0. E o C? O C já foi. Então, agora faltou quem? Faltou a letra H, que está aqui no eixo y. 0 para x e menos 4 para y. Beleza? Vamos conferir? Olha lá. Então, o ponto A, menos 3 e 2. O ponto B, 4 e 1. O C, 2 e menos 2. O D, menos 5 e menos 1. O E, menos 2 e 0. O F, 0 e 2. O G, 5 e 0. E o H, 0 e menos 4. Conferiu? Tá tudo tranquilo? Vamos dando continuidade, então. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos transformar equações do primeiro grau com duas incógnitas em um gráfico do plano cartesiano. Tá? Por que que a gente faz isso? Dá uma olhadinha lá comigo. O que é a solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Resposta: é qualquer par ordenado que torne a sentença verdadeira. Então, qualquer par ordenado que eu pegar, substituir os valores no lugar do x e no lugar do y, e achar uma sentença verdadeira, esse par ordenado vai ser solução da equação. Quantos pares ordenados assim existem? Infinitos. Infinitos pares ordenados resolvem uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Dá uma olhada lá comigo. Eu tenho aqui, ó, x mais y é igual a 5. Perceba que esse par ordenado que eu coloquei ali, o 4 e o 3, ele não é solução. Por que que ele não é solução? Porque 4 mais 3 é 7, não é 5, como tem lá na tela. Certo? Mas o 2 e o 3 e o 2, o menos 1 e o 6, o 24 quintos e o 1 quinto, eles são soluções dessa equação. Dá uma olhada. 2 mais 3, 5. 3 mais 2, 5. Menos 1 mais 6, 5. 24 quintos mais 1 quinto, 25 quintos, que é 5. Tudo bem? Então, tem várias respostas possíveis. Vamos continuando. Etapas para representar uma equação no plano cartesiano. Primeiro, escolha pelo menos 3 valores para x. Na verdade, você só precisa de 2, porque 2 pontos definem uma reta. Mas a gente escolhe 3 para garantir que o teu desenho está certo. Porque se você tem 2 pontos e forma com eles uma reta, que vai ser o resultado da equação do primeiro grau com duas incógnitas, se você desenhar o terceiro ponto e o terceiro ponto não estiver nessa reta, alguma coisa está errada com o teu desenho. Então, 3 pontos é legal para você poder confirmar o que você está fazendo, mas 2 pontos é o suficiente, tá bom?
Segunda etapa, substitua os valores na equação para obter y. Então, você escolhe o x e você substitui para achar o y, tá? E terceiro, marque os 3 pares ordenados no plano cartesiano e liga com uma régua. E você tem o teu gráfico prontinho. Veja como é tranquilo. Nós vamos construir o gráfico daquela equação ali, x mais y igual a 5, certo? Então, veja só. Eu escolhi 3 valores para x, eu já vou te explicar por que eu escolho o x. Eu escolhi o 0, o 1 e o 2. Quando o x for 0, 0 mais y igual a 5. O meu y vai dar quanto? 5. Então, se o x é 0, o y é 5, o meu par ordenado é 0 e 5. Se o x for 1, o que acontece? 1 mais y é igual a 5. Y é igual a 5 menos 1, que dá 4. Portanto, se o x é 1, o y é 4. Segundo par ordenado, 1 e 4. Se o x for 2, 2 mais y é igual a 5. 5 menos 2 é 3. Portanto, o meu y é 3, o meu terceiro par ordenado é 2, 3. Tenho os meus 3 pares ordenados, só marcar no plano cartesiano e juntar com uma régua. Dá uma olhada. Marquei aqui os 3 pontinhos, ó, o 0 e o 5, o 1 e o 4, o 2 e o 3. Certo? Repare que os 3 pontos estão alinhados, então as minhas contas estão corretas. Ligando os 3 pontinhos, tá aqui. Certo? Veja o seguinte, ó, os 3 pontinhos que eu calculei são esses 3. Mas como eu disse, existem infinitas respostas para essa equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Então eu marquei outros pontos ali para você observar, o 3 e o 2, o 4 e o 1, o 5 e o 0. Agora note o seguinte, será que o 8 menos 1 é solução da equação? Não, por quê? Porque esse ponto está fora da reta. A reta contém todas as soluções. Entretanto, o 8 menos 1 está fora da reta. Então, ele não é solução. É fácil você observar isso. 8 menos 1 dá 7, não dá 5. Então, a minha sentença fica falsa. A mesma coisa acontece com menos 4 e 1. Olha onde ele está passando. Ele está passando aqui, ó, fora da reta. Se ele passa fora da reta, isso significa o quê? Que ele não é solução para a minha equação. Tá? Ali as observações, ó. Os pontos menos 4 e 1, 4 e 4, que está marcado aqui em cima, 8 e menos 1 não são soluções, portanto, não pertencem à reta. Certo? Beleza? Então, agora eu vou te dar um tempinho para você conferir essa anotação aqui, ver certinho o teu gráfico, e a gente já volta, continuando. Então você deve ter ficado com algumas perguntas na sua cabeça, né? Por que eu escolho x? Por que eu calculo y? São as etapas, né? Primeiro você calcula o x, aliás, escolhe um valor para x,
Depois você calcula para obter o y, substitui na equação e acha o y, e daí você marca os pares ordenados do plano cartesiano. Mas por que escolher o x? Perceba, existem infinitos valores, existem infinitos pares ordenados que resolvem a minha equação. Tá? Isso não é tão simples de mostrar, mas é simples de imaginar. Existem várias possibilidades para você substituir os valores ali e ter a equação, a sentença verdadeira. Então, o produto dessa equação vai ser o que no plano cartesiano? Uma reta. Só que se essa reta ela corta o plano cartesiano inteiro, todo o x vai corresponder um y. Para todo x, quando eu pego um x na reta, ela vai estar associada com um y no eixo das ordenadas. Isso vai acontecer sempre. Então, se você escolher os valores de x, o que vai acontecer? Você vai ter um pedaço da reta. Você vai ter um segmento de reta que faz parte daquela reta da equação. Por isso que eu posso escolher qualquer valor de x, porque todo valor de x vai ter um valor de y. É claro que eu não posso escolher um ponto aleatório. Você viu naquela anotação, nessa anotação que nós fizemos aqui no quadro, ó, que nós temos aqui na tela? Veja só. Esses pontos que eu escolhi aleatoriamente, eles não fazem parte da reta. Então, eles não são solução. Mas olha, repare que a reta ela continua aqui para baixo eternamente, ela continua aqui para cima infinitamente. Então, em todos em qualquer lugar da reta, você vai ter um valor associando x com y. Por isso, eu posso escolher o valor que eu quiser. Tá? É claro, se você tem a chance de escolher, você não vai escolher valores muito grandes. Tipo assim, eu quero escolher o 50, o 69 e o 82. Aí você vai ter um gráfico bem grande e vai precisar de bastante caderno. Escolher valores pequenos é sempre uma boa ideia, tipo 0, 1 e 2, ou 1, 2, 3, ou 0, menos 1 e 1. São bons valores para você trabalhar, certo? Então, a solução de uma equação do primeiro grau com duas variáveis é uma reta no plano cartesiano, sempre, tá bom? Aqui foi o que nós já comentamos, ó, a reta é infinita e percorre todo o plano cartesiano, associando a cada ponto do eixo x um ponto no eixo y. Por isso, quando escolhemos 2 ou 3 valores de x, estamos projetando um pedaço da reta da equação. Tá? O que pode acontecer é o seguinte, quando você compara a resposta, né? Quando você compara a resposta, imagina aí que você estivesse na sala de aula e você pudesse trocar a resposta com o seu colega. Você ia ver que as respostas davam diferentes. Por quê? Porque talvez ele pegou um pedaço mais para cima, você pegou um pedaço mais para baixo e tudo bem. É a mesma reta. Né? O que vale ali é a substituição que você tem que fazer corretamente. Tá bom? Agora eu tenho um exercício para você. Nós vamos construir o gráfico dessas duas equações. X menos y é igual a 6 e x mais y é igual a 4. Você pode desenhar os dois gráficos num plano cartesiano só. Então, desenhe um plano cartesiano bem certinho no seu caderno para a gente marcar o gráfico das duas equações. Faça a primeira, eu volto para fazer com você a letra A e daí eu te dou mais um tempinho para fazer a letra B.
Então, pessoal, eu quero fazer agora com vocês a letra A, tá? Nós vamos fazer a letra A bem certinho o gráfico e daí você completa a letra B para a gente corrigir. Dá uma olhadinha lá comigo. A equação que eu tenho na letra A é x menos y igual a 6. Eu já escolhi dois valores, o 1 e o 2. Você pode escolher o valor que você quiser. É claro que se os valores que você escolheu forem iguais aos meus, o pedaço do gráfico que você vai ter vai ser exatamente igual ao que eu fiz, né? Mas o importante é que a tua substituição dos cálculos esteja correta. Então é por isso que eu vou fazer a substituição no 4. Tá? Então se o x for 1, o que eu tenho? X menos y é igual a 6. O x é 1, então 1 menos y é igual a 6. Aqui você precisa tomar cuidado, hein? Menos y é igual a 6 menos 1. Menos y é igual a 5. Multiplica toda a tua equação por menos 1, porque o coeficiente do y é um coeficiente negativo. Menos com menos é mais, e menos com mais é menos. Então, qual que é o primeiro par ordenado? Se o x for 1, o y é menos 5. E se o x for 2, o que eu tenho? X menos y é igual a 6. 2 menos y é igual a 6. O 2 está positivo, vem para o outro lado como? Negativo. Menos y é igual a 6 menos 2. Menos y é igual a 4. Multiplicando tudo por menos 1, você tem o quê? Y é igual a menos 4. Então, se o meu x for 2, o y é menos 4. Conferiu a continha aí? Acertou? Essa questão aqui você tem que tomar muito cuidado por causa dessa jogada aqui, ó. Tem gente que passa o 1 para o outro lado negativo e o y já vira positivo na linha seguinte. E tá errado. Você tem que vir fazendo esse passo a passo bem certinho, não podemos perder isso, tá bom? Então agora, veja como é que fica isso no plano cartesiano. Dá uma olhadinha na tela lá comigo. Ó, se o x menos y é igual a 6, se o x é 1, o y é menos 5. Se o x é 2, o y é menos 4. Então tá aqui, ó. Menos 1, aliás, 1 e menos 5, 2 e menos 4. Certo? Claro que se você escolher valores maiores do que 2, você vai ter um pedaço mais para cima. Se você escolher valores menores do que 1, você vai ter uma parte da reta mais para baixo. Mas se as suas contas estão corretas, todos os resultados fazem parte da mesma reta. Tá bom? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a letra B. Eu te dou um tempinho e já volto com a resposta.
Então, olha só, pessoal, nós já fizemos a letra A, vamos voltar lá na resposta, ó. O gráfico da letra A é esse aqui. Agora nós vamos fazer a letra B. Dá uma olhadinha comigo. Se o x for 2, o que vai acontecer? 2 mais quanto que dá 4? 2, né? Então o y vai ser 2 também. Se o x for 3, 3 mais quanto dá 4? 1, né? Então o meu y vai ser 1. E se o x for igual a 4, o que eu tenho para o y? 4 mais quanto dá 4? 0. Então eu tenho 4 para x e 0 para y. Esse ponto vai estar onde? Em cima do eixo x, conforme a gente vê aqui, ó. 4 e 0, 3 e 1, 2 e 2. Ah, professor, eu fiz o gráfico, os dois gráficos no mesmo plano cartesiano. Então a tua resposta tem que ficar assim, ó. As duas retas das duas equações, ó. X mais y é igual a 4, x menos y é igual a 6. Olha que interessante. Tem um ponto em que as duas retas se cruzam. Esse ponto onde as duas retas se cruzam é o ponto que a gente chama de solução. É uma solução que é comum para as duas equações, certo? A gente vai falar mais disso ao longo aí das próximas aulas, tá? Mas é interessante você perceber que existe um ponto onde elas se cruzam, tá bom? O que nós aprendemos hoje? Hoje nós pegamos uma equação do primeiro grau com duas incógnitas e transformamos em gráfico. O gráfico é uma reta, certo? E para você obter essa reta, você escolhe 2 valores para x ou 3 valores para x, calcula os valores para y, marca os pares ordenados no plano cartesiano e liga com uma régua. E você tem a tua reta bem certinho, tá bom? A reta é o conjunto solução da equação com duas incógnitas, tá? Porque são infinitas soluções. Posto isso, nós concluímos aqui, certo? E nós continuamos aí com a matemática na próxima aula. Até lá!